é o GRCast, o podcast da ginástica rítmica brasileira. Eu sou a Maju, treinadora, árbitra nacional e empreendedora apaixonada por ginástica rítmica. E hoje eu recebo uma convidada super especial. Ela que é pentacampeã brasileira, top 5 do mundo, atleta olímpica no Rio 2016, a atual treinadora da seleção brasileira juvenil e mamãe da Manu. Seja bem-vinda, Gabriele Moraes. Olá! Oi, Seja muito bem-vinda, amiga! Gabi. Muito obrigada pela sua Obrigada. presença. Obrigada por ter Agradeço pelo topado o convite. convite. Gabi, me conta, quando que a ginástica entrou na sua vida? Nossa, é difícil de lembrar da minha vida sem a ginástica. Desde muito cedo, com 4 anos, eu comecei no balé, na verdade, então o esporte, a arte sempre esteve envolvida na minha vida. E com 6 anos que eu fui realmente conhecer a ginástica. A minha irmã, na verdade, fazia ginástica artística na escola, minha irmã é 6 anos mais velha que eu. Então ela já me ensinava ali, fazer abertura, fazer umas estripurias de ginástica, mas a rítmica foi com 6 anos mesmo, num projeto social que tinha na escola municipal que eu estudava em Londrina, no José Garcia Vilar, e era um projeto da Unopar, que tinha ginástica rítmica para as crianças. E eu pedi para minha mãe para participar. Eu pedi, nem foi minha mãe que colocou, nem nada. Eu quero fazer ginástica. E foi ali que tudo começou, o resto é a história. Você começou num projeto social, era um projeto social, né? Isso. E quando que você percebeu assim que virou uma coisa séria na sua vida? Com 1 ano, acho que menos até, um pouquinho menos de 1 ano de projeto social, a Camila Ferezin, a própria, que já entrou na minha vida também muito cedo, foi fazer um teste nessa escola para ver quem tinha um certo potencial para ir para a equipe da Unopar, né? Para talvez entrar no alto rendimento. Então, eu entrei primeiro na escolinha da Unopar, depois de alguns meses ali no projeto, e logo em seguida, em 2006, mais ou menos, o projeto foi em 2004 que eu comecei. E em 2006 eu entrei para o alto rendimento da Unopar, que já era equipe pré-infantil, que aí eu já fui para as minhas primeiras competições, o meu primeiro estadual, meu primeiro nacional, que fomos campeãs já em 2006, eu tinha 9, 10 anos de idade, 9 anos. E a partir dali que começou a ficar mais sério. A sua primeira competição então foi o estadual. Na época não tinha estreantes. Já foi Não, não direto. tinha. Não tinha Copa Estreantes, foi direto o Paranaense em Contenda, no Paraná, e eu fiquei em terceiro lugar, acho que foi individual. Não lembro muita coisa, mas foi Começou por muito aí. bem já. Legal. Bom saber disso. As meninas que estão assistindo, que estão começando aí na ginástica, gostam de saber, né, como que as grandes meninas da seleção iniciaram. Então tá aí. A Gabi começou num projeto social, teve uma pessoa para olhar essa ginasta que tinha potencial, para enxergar o potencial dela, trazê-la para a equipe de competição. E aí, como ela disse, o resto foi história. E lá na Unopar, como é que era? Me conta, você era mais próxima de algumas meninas? Como que era o seu dia a dia de treinamento? A gente sempre tem mais proximidade, mais amizade com alguém da equipe, né? Tanto é que a minha melhor amiga até hoje, Gabriela Grade, eu conheci na escolinha da Unopar. Então a gente vai aí para mais de 20 anos, 20 e tantos anos de amizade. Mas a gente tinha uma equipe ali do pré-infantil que, apesar de não ser próxima de todas elas hoje, a gente mantém certo contato, eu tenho muito carinho por todas. Então, as amizades que a gente constrói no esporte leva para a vida toda mesmo. Até porque é muito tempo que vocês passam juntas, né? A carga horária de treino, desde muito novas na ginástica rítmica, é uma carga horária alta. Vocês passam Uhum. praticamente a tarde todas juntas treinando, então acaba que leva para a vida toda. Isso é muito legal, é uma vantagem, né, que o esporte proporciona. A gente aprende muito juntas também, né? As decepções que acontecem na nossa carreira, as conquistas que a gente vai alcançando. Então, é muita história que a gente tem junto. Com certeza. Gabi, e quando você começou a competir, lá nessa época, quem que era a sua maior apoiadora ou apoiador dentro da sua família? A minha mãe, minha vida toda, até hoje, inclusive, minha mãe é quem me salva para eu poder alcançar os meus sonhos. E acho que ela mesmo, ela levava, ela buscava, inclusive para as outras meninas, né? A gente não tinha.
tantas condições, outras meninas da equipe não tinham tantas condições, os pais não tinham carro, às vezes não podia levar. E a gente, a minha família, minha mãe tinha esse privilégio que a gente tinha carro. Então minha mãe buscava as meninas em casa, deixava no ginásio, ou buscava todo mundo na escola, as meninas almoçavam na minha casa e a minha mãe levava todo mundo para o ginásio. Então sempre foi ela que sempre deu essa ajuda maior, não só para mim, mas para as outras meninas da equipe também. Legal. Para as meninas que iniciam na ginástica, eu acredito que assim, 99% das que a gente pergunta, o sonho é integrar a seleção brasileira. Quando foi o momento assim que você falou, cara, dá para eu chegar na seleção brasileira? Quando foi que você se tocou que era um sonho possível? Eu acho que foi nos últimos anos de juvenil já, porque ainda enquanto juvenil na Unopar, a gente se consagrou campeã sul-americana e pôde representar o Brasil num Pan-Americano que tinha juvenil, que foi na Argentina. E aí, a partir daquele momento que eu comecei a visar a seleção brasileira adulta, né? Se a gente teve esse potencial para representar o Brasil na juvenil, por que não conseguiria na adulta? Então, foi ali pelo meu segundo ano de juvenil, mais ou menos. Legal. E como que foi a convocação? Na minha época era diferente, né? A seletiva. É, eram eu não lembro quantas classificadas no brasileiro de conjunto, não lembro se eram os 3 primeiros lugares, os 10 primeiros lugares, não lembro. Eu sei que todo mundo era convidado para vir até Aracaju, a sede já era aqui, né? Desde 2008, se eu não me engano. Isso foi em 2013 que eu fui convocada. Então, todas essas meninas que se destacaram no Campeonato Brasileiro eram convidadas para vir para Aracaju e eram 3 dias só de seletiva. Então, a gente tinha aula de balé, tinha o treinamento físico, tinha aula de expressão, tinha as consultas necessárias, mas aí no último dia tinha a avaliação, no terceiro dia, que era feita em dupla, primeiro em dupla. Então, a gente entrava e fazia as trocas, lançamentos, fazia algumas colaborações, fazia as dificuldades corporais e estava sendo avaliado ali na hora, como se fosse uma Como uma competição mesmo. prova? Isso. E eu lembro que a minha dupla na minha seletiva foi Eliane Sampaio, porque era por sorteio, então a gente não podia escolher. E a Nina, ela já era mais velha que eu, já tinha Sim. sido da seleção individual, era aquela ginástica que você olhava e falava, meu Deus, a minha dupla é Eliane Sampaio, e eu já ficava toda nervosa, né? Eu com 15 anos. Mas enfim, fui a dupla da Nina, e a gente era avaliada ali na hora, e eu lembro que eram 3 dias, eu falei, foi segunda e terça o dia todo, quarta de manhã a avaliação, a gente ia almoçar e à tarde saía o resultado, na hora. E aí eu lembro que nesse dia, na quarta-feira, quem disse que eu conseguia almoçar? Tão nervosa, não comi nada, nada, nada. E a gente voltou pro ginásio, e aí eram aquelas, umas 50 meninas, assim, que tinham feito os testes, a avaliação, e acho que 10 eram convocadas. E iam chamando uma, por nome, e entregando a camiseta da seleção. Era Nossa, muito que emoção. emocionante desse jeito. Era muita emoção. E aí foi chamando, chamando, até que chamaram o meu nome, né? E aí foi aquela felicidade. Você comentou da Nina. Quem que era, quando você era mais novinha, sua referência, assim, como ginasta dentro do Brasil? A Ana Paula Scheffer, Angélica Kwiatkowski e acho que a própria Eliane Sampaio, que também representava o Brasil já algumas vezes no individual. Mas Ana Paula e Angélica, para mim, eram assim, as maiorais. Eu lembro que quando eu era pequenininha, teve alguma competição em Toledo e eu pedi autógrafo, tinha o autógrafo delas, tinha foto. Legal. E quanto tempo que você passou, assim, na seleção? Você comentou que entrou em 2013, né? Quanto tempo que você ficou por lá? Como atleta, eu fiquei de 2013 a 2019. Saí, tive uma pequena pausa, saí, voltei para Londrina, passei 2 anos em Londrina, não parei de treinar, foi durante a pandemia. Não parei de treinar, continuei treinando no clube. E aí, final de 2020, já a Camila me ligou e falou: volta para cá, né? Eu vi que você está treinando, então vamos voltar. E aí, começo de 2021, eu voltei. Continuei na seleção até o início de 2023, estava na ativa quando eu descobri que estava grávida da Manu e aí me encerrei como atleta. Então, no todo, assim, foram 10 anos de seleção com essa pausa ali no mês de 2 anos. E existe alguma diferença, assim, da Gabi que entrou lá no começo da seleção para a Gabi que retornou em 2020 a convite da treinadora? Demais, a maturidade era outra, né? Inclusive, quando eu saí mesmo lá em 2019, começo de 2019, eu era
Tinha uma maturidade e só 2 anos depois, apesar de ser pouco tempo, a cabeça que eu voltei já foi completamente outra, já foi tudo diferente. E eu acho que isso também impactou para as meninas que integravam a seleção na época, né? Trazer uma atleta, trazer novamente uma atleta que já esteve na seleção, que já tinha títulos, que já tinha experiência, uma atleta que já era olímpica. Tenho certeza que foi um impacto muito positivo para as meninas que integravam a seleção na época. Eu acredito que sim. As meninas eram um pouco mais novas ainda, né? A Duda, a Nicole, ainda estavam novinhas, 5 anos atrás, então acho que fez diferença sim. E 2021 foi exatamente onde a gente começou essa escalada, né? Da ginástica rítmica, que foi as primeiras finais em Copa do Mundo. Eu lembro da Copa do Mundo de Baku, que a gente pegou final e ficou assim, super feliz, porque era uma coisa meio que inédita, né? Então Sim. acho que foi onde começou essa subida da seleção mesmo. Legal. Eu imagino que para Camila ter feito esse convite para você voltar foi justamente para trazer isso, para trazer uma segurança para as meninas mesmo. Como você falou, elas ainda eram muito novas, né? Hoje elas já estão na seleção há bastante tempo, mas na época elas estavam começando e ver você ali com toda a sua experiência, eu imagino que tenha sido muito bom, muito vantajoso para elas. Você comentou da gestação, de como você descobriu a gestação. Você ainda estava treinando, né? Tava. E como que foi esse momento? Me conta, você já imaginava que estava grávida? Como é que foi? Não, não imaginava, tanto é que eu demorei para descobrir. É, Obviamente não foi planejado, né? Foi uma falha do meu anticoncepcional. Eu precisei tomar um antibiótico na época. Não me liguei que cortava, que poderia cortar o efeito do anticoncepcional e acabei engravidando. E estava na ativa demais, assim, estava treinando muito, muito, muito. E demorou para eu descobrir porque eu continuava magrinha, não tinha sintoma nenhum. A minha menstruação parou de vir, mas era normal porque eu estava com pouca gordura no corpo. Então, quando a gente é atleta de alto rendimento, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, eu não me liguei assim. E aí, eu comecei a desconfiar quando eu comecei a sentir cólica e nada de ver a minha menstruação, né? Então, tem alguma coisa errada. E aí, quando eu fiz o teste, foi em março, foi no dia do meu aniversário, dia 4 de março de 2023. E aí eu fiz o teste e deu um mega positivo. Não tinha dúvida de que eu estava Muito grávida. grávida. Muito grávida. E aí logo no outro dia eu fui fazer a ultrassom e, né, tava lá o coraçãozinho batendo já, 8 semanas, já tava bem avançado. E para quem que você contou inicialmente? Depois do meu marido, que foi na hora ali que fez o teste comigo, eu dei um grito e ele tava ali do meu lado. Foi para a própria Camila, né? Porque eu senti que eu tinha esse compromisso com ela e a gente tinha Sim. que ver o que, que ia fazer a partir dali. Então, depois dele, a primeira pessoa foi a Camila. Legal. E como que foi a reação da Camila? Então, foi engraçado. Eu chorei muito, né? Quando eu descobri, logo que eu descobri, comecei a chorar, desesperada, porque a gente estava há uma semana de viajar para a primeira Copa do Mundo da Grécia, em 2023. Uma semana, e eu era titular dos dois conjuntos e capitã. Então eu fiquei assim, meu Deus, o que que vamos fazer? E aí eu liguei para Camila, era um domingo à noite, falei, Camila, preciso falar com você urgente. Aí ela, tá bom, tô em casa, vem aqui. E eu chorando, chorando, chorando. Entrei no apartamento dela, com aquela cara inchada já desse tamanho. Sentei no sofá dela, que foi, Gabi? E eu olhando para a cara dela, não conseguia falar. E a Camila, me conhecendo desde os 6 anos de idade, só 20 anos, né? Só isso. Olhou para minha cara e falou: "Você tá grávida?" Estou grávida. E ela já sabia, só pela minha cara, me abraçou e me acolheu de forma assim, ímpar. As ginastas criam com a treinadora uma relação de mãe e filha, né? E imagino que te acompanhando desde pequena, nesse momento foi uma emoção de vó, né, que ela sentiu. Foi uma emoção de ver uma filha estando grávida. Tenho certeza que esse acolhimento foi uma emoção para ela também. E a notícia deve ter sido super bem recebida. Uma criança é sempre muito bem-vinda em todos os ambientes. A Camila também é mãe, sabe de todas as dificuldades, de todos os perrengues. E é muito legal ter esse apoio, né, na treinadora. A gente vê tantas relações difíceis entre treinador e ginasta e valorizar quando algo positivo acontece é bom para reforçar que esse vínculo ele é para a vida toda, né? Você às vezes passa mais tempo com a sua treinadora do que com a sua própria mãe quando é criança. Então a É, gente ajuda, nós treinadoras ajudamos na criação delas, né? Ajudamos a formar o caráter delas. com certeza, com certeza. Eu acho que foi isso que a Camila sentiu mesmo, porque
para quem me viu com 6 anos de idade e me vendo agora sendo mãe, é como se fosse um amor de vó mesmo. Ela mesma falou isso. Meu Deus, você é vó, tia-vó, ela fala, você é tia-vó. Então, o acolhimento que eu tive dela foi excepcional, assim, serei eternamente grata. Legal. Sobre a Olimpíada, como foi assim para você competir uma Olimpíada em casa, né? Competir uma Olimpíada já é o sonho de toda ginasta, mas em casa, como que foi para você esse momento? Às vezes a ficha não cai, parece. Faz 10 anos de Olimpíada e às vezes eu penso, pô, sou atleta olímpica, é mesmo, né? Nossa, que incrível. Mas em casa foi ainda mais especial, porque eu lembro exatamente da minha mãe gritando o meu nome no meio daquela multidão. Então, como eu falei lá no começo, a minha mãe foi quem sempre me apoiou, quem me levava, me buscava, me trazia, fazia de tudo para que eu continuasse na ginástica, continuasse alcançando os meus sonhos e competir ali na maior competição do planeta, no sonho realizado, e escutar ela me chamando da arquibancada foi um momento único na minha vida, jamais vou esquecer. Como que era a preparação nos dias que antecederam a Olimpíada? Pesada. Ano olímpico é uma loucura, continua sendo, né? Porque depois eu estive aqui no ciclo para Tóquio, estive aqui no ciclo para Paris, então continuo acompanhando essa preparação e assim, nunca é tranquilo. Um atleta de alto rendimento tem que ser muito forte, porque. E é por isso que não são todos que conseguem chegar, só chega quem realmente tem essa força e essa vontade, porque é muita cobrança, né? Não só uma pressão por resultado, uma pressão pessoal, você com você mesma, e todo mundo quer fazer bonito, né? Na realização do sonho, é o sonho de todo atleta, e é uma coisa que a gente vai lembrar para o resto da vida, então a gente quer ir dar o nosso melhor, fazer bonito, então a preparação é muito intensa, é muito treino. Gabi, qual que foi o momento da sua vida como ginasta mais difícil? Nossa, o mais difícil. Eu acho que foi essa mudança para a seleção, porque a gente vem para cá muito nova. E eu sempre fui muito apegada à minha mãe, ao meu pai, apegada à minha casa, e do nada vai se mudar para outro lado do país. Eu sou lá de Londrina, venho morar em Aracaju, entre aspas, sozinha, né? Com as outras meninas da seleção, com a Camila, que já estava aqui, mas longe dos meus pais. Então, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis. O primeiro ano aqui foi muito difícil, eu sentia muita falta, eu chorava muito, ligava sempre. Mas eu acho que foi o mais difícil, assim, ter essa separação da família. É, realmente a distância, eu acredito que seja um empecilho muito grande, tem que ser muito resiliente, muito forte para continuar. A gente sabe que muitas ginastas vão e não aguentam essa saudade, né? Porque, como você comentou, é em Aracaju, a gente tem inteiro que são convocadas para a seleção, então acaba ficando mais perto para algumas, mais longe para outras. E para quem é mais apegado à família, acaba se tornando bem difícil no dia a dia, apesar ali de ter a treinadora, de ter, né, a companhia das amigas ginastas, a gente sente falta de um colinho de mãe também, né? Esse colo de mãe é sempre diferente, né? Mas hoje, como treinadora, eu vejo quanto a Camila se esforçou lá na minha época e hoje eu tento fazer o mesmo com essas meninas. É isso de acolher e formar uma nova família aqui, né? A gente acaba formando essa nova família com o nosso time. Então, o que a Camila fez por mim lá e por todos os atletas que ela sempre faz, eu tenho o privilégio de estar fazendo hoje com as meninas com quem eu trabalho também. E o que que você acha que, como mãe, agora que você experiencia, vivencia a maternidade, o que que te ajuda a ser mãe como treinadora? Tem alguma vantagem você sendo mãe de olhar as meninas de outra maneira? Eu acho que a gente é muito mais paciente, né? A maternidade nos ensina muito isso, a ser mais paciente. Então, ali com as meninas, eu sei que hoje eu estou lidando com a filha de alguém também. Então, como eu não ia querer que alguém tratasse a minha filha, ou enfim, eu não vou fazer com a filha de outra pessoa. Então, a gente é paciente, a gente conversa, a gente acolhe, a gente ensina tudo com muita paciência e amor. Acho que a maternidade me ensinou muito isso. Com certeza. E se a Manu quiser ser ginasta, como é que vai ser? Ai, deixa nas mãos dela, eu não sei de nada. A gente fala, não sei, deixa pra lá, mas eu já sabe fazer planchê, já sabe fazer abertura, já dança o tacacá, fica cantando tacacá. Então, não sei se ela quiser, ela vai ser, mas a minha parte eu já tô fazendo, já tô ensinando.
É uma possibilidade, né? Tá no sangue. A gente já vê os vídeos que você posta dela e tá no sangue. É isso, vamos Tem ver. que se preparar emocionalmente, porque assistir uma competição como treinadora, como ginasta é uma coisa, como mãe deve ser Ah, terrível. sim. É, deve ser terrível. E outra coisa que eu falo é que, não sei, né? A gente pode pagar a língua, porque o que a gente mais faz na maternidade é pagar a língua. Mas eu não ia querer ser a treinadora dela, eu acho. Né? Eu tenho muito medo de não saber separar as coisas, porque quando não vai bem no treino, a gente corre pro colo de quem? Eu era assim, pelo menos. Corre pro colo da mãe, chora no colo da mãe. Mas e quando a mãe é treinadora? Aí faz o Sim. quê? Que precisa saber cobrar, mas acolher ao mesmo tempo. Então, acho que eu ia preferir não ser a treinadora dela, mas veremos. Cenas dos próximos capítulos, né? E como que foi esse momento onde você descobriu que estava grávida? E aí, o que que eu vou fazer? Vou continuar treinando? Eu vou ganhar neném e depois eu volto? Como que foi essa decisão para você de encerrar a carreira? Então, a Camila deixou isso na minha mão, né? Nessa primeira conversa que a gente teve mesmo, ela já falou, Gabi, o que você escolher fazer, eu vou estar do seu lado e vou te apoiar. E aí ela falou, se você quiser continuar treinando até onde o médico permitir, ter a Manu, depois voltar, você pode. E aí ela falou, mas se você quiser parar de treinar, eu tô precisando de uma auxiliar técnica, né? Tô precisando muito, não tem ninguém. Então, se você não quiser mais treinar, quiser encerrar, eu te convido para ser minha auxiliar. E aí eu já estava no fim de carreira, né? Eu já estava com 26 anos, a gente sabe que infelizmente a GR é um esporte que a gente não vai muito além disso, dos 20 e tantos anos, porque a gente começa muito cedo. Então eu comecei com 6, já estava há 20 anos nessa vida de atleta, com 26 já estava nas últimas e pensei bastante, coloquei tudo na balança, né? Seria muito difícil eu morando em Aracaju, a única pessoa que eu tinha aqui para ser esse apoio era realmente meu marido, então seria só nós dois uma vida completamente nova. Quem sabe que a maternidade muda tudo na nossa vida, as prioridades são outras. Então, como eu já tinha realizado os meus sonhos na ginástica, na minha carreira como atleta, eu decidi focar só no meu sonho da família, de ser mãe e de me dedicar, poder me dedicar mais a isso. Então, depois de pensar bastante e conversar com meu marido, conversar com a Camila, eu decidi que era hora de encerrar a carreira e aí aceitei esse convite para ser auxiliar da Camila. Acho que dentro da ginástica a gente tem esse medo de perder o time, essa busca frenética, né? Tanto como ginasta de treinar, 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 não posso perder tempo, é um ano perdido, não dá, não dá. E como treinadora também a gente vive isso. E a maternidade vem muitas vezes para dar essa freada na gente. Pera lá, quais são suas prioridades, né? Eu costumo falar que a ginástica é o meu trabalho, não é a minha vida. Eu amo, eu sou apaixonada, mas não é a minha vida. E hoje eu tenho filho, eu também precisei dar essa desacelerada. E eu sei que você entende muito bem do que eu tô falando. A gente, no dia a dia, né, com o bebê pequeno, a gente sabe que as noites são longas, as noites, as madrugadas acordadas, mas os anos passam voando e é um tempo que realmente não volta, né? Então você fez uma sábia decisão que deve ter sido muito difícil para você, como você falou. Você não lembra da sua vida antes de ser ginasta, né? Então, imagino o quanto deve ter sido difícil essa decisão, mas perdemos uma grande ginasta, mas ganhamos uma grande treinadora, né? E como que foi o convite para você assumir a seleção brasileira juvenil pós Juliana Coradini, né? Como é que foi essa responsabilidade? Olha o tamanho da responsa, né, que eu assumi. Demais. Então, esse convite foi no fim do ano passado, eu não esperava de jeito nenhum. A Ju, né, optou por deixar a seleção, motivos pessoais dela, e aí eu sabia que alguém ia ter que assumir, mas eu não esperava, eu estava ali de auxiliar técnica, há 2 anos só que eu estou nesse outro lado, né, mas nesses 2 anos eu suguei tudo que eu podia de aprendizado ali da Camila, da Bruna, de dentro do ginásio, e não só nesses 2 anos, mas nos 20 anos que eu estou do lado da Camila, então ela me formou como ginasta e ela está me formando como treinadora, eu sei exatamente o jeito que ela trabalha. E aí aconteceu esse convite no fim do ano passado, me surpreendeu bastante e deu esse friozinho na barriga, né? Como você falou, pós Juliana Coradini, pós uma equipe vice-campeã mundial, olha o tamanho da responsabilidade. Mas eu meti a cara, falei, vamos lá, é o meu sonho, então vai ser mais um sonho realizado. E eu não estive sozinha em nenhum momento, né? A Camila
a gente conversou bastante, e ela falou, você não vai estar sozinha, você vai continuar tendo meu apoio. Eu sou uma treinadora nova ainda, como eu falei, esse é meu terceiro ano de experiência só como treinadora, então a Camila não soltou a minha mão em momento nenhum, né? Ela foi me guiando a cada passo e até hoje continua me guiando a cada passo para eu ganhar essa experiência também, mas é uma responsabilidade muito grande e eu tenho essa noção. Estamos confiantes, né? Tá chegando o Campeonato Pan-Americano. Nós já temos alguns spoilers de como será, a gente já deu uma olhada nas séries. Me conta como é que foi a escolha das músicas para a seleção brasileira juvenil esse ano. Foi muito comentado nas redes sociais, né, esse assunto. Eu queria que você trouxesse como é que foi o processo criativo, a decisão. A gente acertou bastante na escolha, né? Eu não esperava essa repercussão toda, mas que bom que todo mundo está gostando bastante. E foi a primeira coisa que eu pensei, na verdade. Depois que eu aceitei esse convite para ser treinadora, eu pensei, tá, agora vai mudar todas as ginastas, porque todas subiram, então é uma equipe totalmente nova, são aparelhos novos e a gente vai precisar pensar nas músicas novas. Então, a partir do final do ano passado, a gente já começou a pensar. Para a música de bola, na verdade, foi a Camila quem teve essa ideia. Ela me mostrou essa música e de cara eu gostei. É a música do Moulin Rouge, né? Que é uma mistura ali de Bad Romance com Cancan. É uma mistura de músicas. E eu já gostei bastante. A gente só teve que achar uma outra parte de Bad Romance mais lenta, mais instrumental para casar com essa música. A gente sabe que hoje em dia, né, no código, está exigindo bastante essa dinâmica musical. E logo de cara a gente decidiu que seria essa. Então, Bola já foi mais fácil, já era uma música que a Camila tinha em mente, me mostrou, gostei e acertamos. E aí, para a fita que eu comecei a pensar, Pan-Americano no Rio de Janeiro, em casa, eu quero uma música brasileira, mas que saia do óbvio. Não queria o samba de sempre. Eu queria algo do tipo Evidências, que é totalmente fora do padrão que a gente costuma usar, mas que é tipo um hino do Brasil também, que todo mundo vai saber, todo mundo vai cantar. Comecei a procurar músicas. E aí eu comentei com uma amiga minha, que é do norte, a gente se conhece aqui, né, de Aracaju, mas ela é do norte. E aí ela falou, por que você não usa uma Joelma, um Calypso, que todo mundo conhece as músicas também? Eu, será? Mas qual que a gente usa? E aí ela criou uma playlist, que existe até hoje essa playlist, colocou várias músicas lá e eu fui só ouvindo e chegou na hora do tacacá, né? Que quem não conhece essa música. E aí a gente viu várias versões e acabou pegando essa do Pedro Sampaio, com o remix, né, do Pedro Sampaio. E aí eu fui mostrar para Camila, só que meio receosa. Eu falei, será que Camila vai? Meu, é muita loucura, né? Para uma série de Aham. fita ainda, a gente não sabe se vai combinar. E aí essa minha amiga falou, meu, vai, a única coisa que ela pode falar é não, não vai dar, né? E aí a gente procura outra coisa. Eu, é verdade, né? E fui e mostrei a música pra Camila, e na hora a Camila amou. Meu, genial. A música tem várias nuances, é animada, todo mundo conhece, perfeito. E aí a gente escolheu então o Takaká. E aí entrou o Léo Paletó na história, né? O Takaká era uma música que já começava muito alta, não tinha uma parte mais lenta, como eu falei que hoje em dia está sendo necessário, né, na ginástica. E aí o Léo falou, eu tenho uma música aqui que vai casar perfeitamente, que eu estou guardando há muito tempo, é uma música do Norte também, que vai casar com a Joelma, nananana. E aí mostrou a música do Boi Caprichoso, que é a toada, né, do Caprichoso, também belíssima música. E a gente pegou aquela parte da guitarra do começo, casou as duas, mandou fazer a música e deu no que deu. Esse sucesso todo, começamos a montar a coreografia e é isso. Eu acho assim sensacional. Eu achei a ideia genial, justamente pelo que você falou, né? O PAN no Brasil precisava ser uma coisa que representasse a nossa cultura, mas de uma maneira não caricata e que fugisse do óbvio. E você, assim, acertou em cheio nessa escolha, tanto que a repercussão reflete isso. É, Vou tomar um golinho de água, peraí. Ô, Gabi, sabe o que eu ia te perguntar? Quando as ginastas vêm para fazer a seletiva, né, para elas serem convocadas para a seleção brasileira, tanto no adulto quanto no juvenil, elas vêm de diferentes clubes, de diferentes maneiras de serem treinadas, né? Hoje a gente sabe que a CBG está fazendo um trabalho assim sensacional, que daqui uns anos a gente vai estar vendo realmente o resultado disso, que é a escola de treinadores
para poder padronizar isso. Nós sabemos que na Europa isso é muito comum e agora o Brasil está trazendo isso para ter, né, a Escola Brasileira de Ginástica. Mas como que é para você como treinadora? Receber uma ginasta de cada canto, cada uma com o seu jeitinho de lançar, juntar tudo e ter que dar bom no conjunto. Foi uma parte bem difícil essa, né? Eu acho que, na verdade, já vem dando resultado, não só a escola de treinadores, mas a Camila e a Bruna dão cursos aí pelo Brasil desde que assumiram a seleção, então já vem de uns 10, 12 anos que elas saem pelo Brasil todo dando esses cursos, e eu acho que já está chegando numa coisa bem homogênea, na verdade, a ginástica do Brasil, acho que já está melhorando bastante. Mas, como você falou, ainda assim vem uma de cada jeito, né? Cada uma lança de um jeito, tem uma técnica de lançamento, e aí quando vem para o conjunto a gente tenta ao máximo deixar todo mundo igualzinho. A gente teve só 3 meses, 4 meses de trabalho para deixar 2 coreografias prontas, então a gente não teve muito como focar só nisso, né? Como igualar essa técnica. A gente tenta, claro, todos os dias deixar o mais igual possível, porque é muito importante para o conjunto. Ainda mais no juvenil, que é mais importante ainda, porque essas meninas precisam chegar prontas para a seleção adulta. Então, é justamente por isso que a gente tem uma seleção juvenil concentrada, visando a seleção adulta. E é uma parte difícil, mas a gente faz o possível aqui no dia a dia. E no final sempre dá certo. Um ano depois de trabalho, a gente já consegue ver o resultado. Com certeza, vai dar bom, vai dar bom. E como que é a rotina das meninas, das suas meninas da seleção juvenil? Eu sei que algumas ginastas aí têm esse sonho de integrar a seleção, agora a possibilidade de chegar em Aracaju antes, né? Mais novas ainda com o juvenil. O que que elas fazem no dia a dia? Então, é uma rotina pesada, não vou mentir que é assim, é alto rendimento, né? Como a gente já falou lá no começo, é bem pesado, mas como as nossas meninas são mais novas, elas ainda estão na escola, que é tão importante quanto a parte do treinamento. Então, a gente jamais pode deixar isso de lado, né? Tem que ter a mesma importância dos dois lados, porque um complementa o outro. Então, a rotina delas é bem pesada, o dia a dia é bem cheio. Elas, quando vieram para cá em janeiro, a gente estava colocando para elas irem na escola o período todo, um dia sim e um dia não, um dia sim, um dia não. Hoje que está mais perto do campeonato, a gente já diminuiu um pouquinho o tempo da escola, elas vão ali no começo da manhã, assistem as 2 ou 3 primeiras aulas e depois já vão para o ginásio, mas a gente sempre tenta dar essa prioridade para elas continuarem indo para a escola também. Elas têm o patrocínio do Colégio Millennium aqui de Aracaju, que também é um colégio que já está acostumado com a ginástica e já sabe o quanto o esporte demanda, então eles ajudam com os trabalhos, com as provas, mas elas nunca deixam de estudar, nunca deixam de ir para a escola. Então elas vão nesse período da manhã para a escola, já vão para o ginásio, a gente treina a manhã toda. Na hora do almoço elas têm a massagem, a fisioterapia, o recovery ali, né, que é possível elas fazerem no CT. Depois voltamos de novo para o ginásio, fazemos a segunda parte do treino e no finalzinho do treino elas têm o treino físico com a preparadora, né? Essa parte de força que também é muito importante para as atletas. E depois tem mais um pouquinho de fisioterapia e massagem, e aí sim elas chegam em casa ali por volta das 8 da noite. Então elas saem bem cedo para ir para a escola, 6 horas, 6h30 da manhã elas estão saindo e só voltam para casa 8 da noite. É muito importante você frisar isso, né, da relevância da escola nesse momento onde elas ainda são categoria juvenil, porque nós sabemos que a transição de carreira é uma coisa que há um tempo atrás não era trabalhado, né? A gente era ginasta, daí chegava ali nos finalmente, vai fazer o quê? O que que eu sou além de ginasta? Então, elas estarem estudando e terem essa projeção de carreira para quando a aposentadoria chegar, elas terem um destino, seja ser treinadora, seja fazer faculdade de outra coisa, mas que elas não deixem de lado esse outro lado muito importante, né? Ser Ah, com ginasta é uma certeza. fase, é um momento da vida delas. Sim, a Camila sempre frisou muito isso pra gente, né? Desde que eu cheguei aqui na seleção, também com 15 anos, a gente nunca parou de estudar. Então, as meninas do adulto que acabam a escola ali com 17, 18 anos também, já começam na faculdade. Algumas cursam educação física, já teve gente que cursou nutrição, já teve fisioterapia. E quem não está na faculdade ainda, está dando aquela pausa entre o ensino médio e a faculdade, faz uma aula de inglês, uma aula de espanhol.
Então a gente nunca deixa assim, sem fazer nada, né? Sem estudar. É uma parte que a gente frisa bastante a importância. Legal. Tá, eu ia te perguntar sobre assim, você teve todos os parâmetros dos últimos anos da seleção, né? Você esteve lá desde 2013. Como que você vê essa evolução ali? Você comentou que em 2019 teve uma mudança. Como que você vê a ginástica rítmica brasileira lá de 2013 e a ginástica rítmica brasileira hoje no cenário mundial? Eu acho que tudo começa pelo investimento, né? Quando o investimento vai aumentando, os patrocínios vão aumentando, a Camila, enfim, a CBG pode dar uma condição melhor de treinamento para essas meninas. Tanto é que lá em 2013, até pouco tempo atrás, na verdade, porque isso foi recente, o centro de treinamento não era climatizado. Então, estamos falando de Aracaju, Nordeste, 30 graus todo santo dia, e treinando o dia inteiro e desidratando de tanto suar. Então, esse já era um ponto que tornava muito difícil, né? A gente chegava no Sim. fim do dia exaustas demais depois de um dia de treinamento. E aí, com esses resultados que a gente foi alcançando, investimento, patrocínio, a CBG conseguiu climatizar o CT. Então, isso já foi um crescimento gigantesco, assim, já ajuda demais. Mas eu acredito que seja isso. A gente foi crescendo aos poucos. O trabalho da Camila lá desde o começo já começou a levar a ginástica para outro patamar, né? Nos campeonatos mundiais de 13, 14, 15, foi subindo, o investimento foi entrando, com o investimento a gente foi conseguindo melhorar essas questões, né? Que a gente tinha que melhorar. E eu acredito que é isso que tem ajudado bastante nesse crescimento do Brasil no cenário mundial, o investimento mesmo. Então hoje você acha que nós batemos de igual para igual nas europeias? Mas sem dúvidas, o campeonato mundial tá mostrando isso aí. Não existe mais isso de a gente está indo para participar, está indo para pegar a final. Não, a gente está indo para pegar medalha de igual para igual, com certeza. E é tão bom ouvir isso, né? Falar isso, porque assim, para nós que fomos ginastas numa geração, começamos a ginástica numa geração muito anterior, era um sonho, mas era um sonho que parecia distante. E hoje é a nossa realidade. Nós temos altas É, chances de medalha olímpica, né? com Então, certeza. é muito emocionante ver que esse trabalho, fruto do investimento, como você falou, tem resultado. Sim, e eu acho que a parte mais legal é a Escola Brasileira de Ginástica, porque não é mais como antigamente, que a gente ia para fora para montar a coreografia com uma russa, ou vinha as treinadoras para cá para fazer. Não, é o trabalho da Camila, é o trabalho da Bruna, é o trabalho da Juliana, é o trabalho da Confederação Brasileira, que está levando o nosso nome aí, mundo afora, o nome do Brasil na ginástica rítmica. Então, a escola brasileira está crescendo no cenário mundial. Acho que essa é a melhor parte, assim. Conta pra gente, já que você falou de montagem coreográfica, conta quem montou as séries do Juvenil desse ano. Então, a série de desenho tem um pouquinho de cada mão, né? Tem muita gente envolvida, mas o esqueleto da série foi a treinadora búlgara que vem para cá de vez em quando fazer esses trabalhos com o adulto e com o juvenil. E aí depois a Camila foi mexendo no que achava necessário, a Maiana foi incrementando na parte artística, a Maiana Francisco, que é minha auxiliar e professora de balé. Eu fui mexendo na coreografia, a gente tem um grupo de metas com o Leonardo Paletó e a Márcia Versani, que a gente manda os vídeos semanalmente. E aí eles vão falando, ó, aqui tá bom, aqui não tá, muda isso, faz isso. Então é um trabalho de muitas mãos para essa coreografia do juvenil. E eu acho importante você falar isso, porque eu ouço as pessoas falarem: ah, mas foi a treinadora búlgara que montou, ah, mas foi a treinadora russa que montou. Mas quem tá ali no dia a dia é vocês, né? E às vezes monta uma coisa que na hora que a gente vai ver no dia a dia não vai sair. Nós, como Sim, treinadores, conseguimos enxergar que aquilo não vai sair. E aí esses ajustes e o treinamento diário é o que faz a série vingar, né? a gente conhece as nossas ginastas também, sabe o que é possível e o que não é possível, né? Então ela fez ali realmente o esqueleto, mas depois a gente vai mudando muita coisa e a série tá totalmente diferente já do que foi montado lá em janeiro. Vamos então para um bate-bola final. Eu falo e você responde. Ai, que Combinado? difícil. Não pode pensar muito. Ai, meu Deus. Momento mais emocionante. O nascimento da Manu. Não tem como, né? A mãe, né? Não tem como. Maior orgulho.
Na carreira, Olimpíada. Na vida, ser mãe da Manu. Maior desafio. Conciliar maternidade e trabalho. Sonho atual. Atual mesmo, ser campeã Atual. pan-americana de juvenil. Amém, Jesus. Defina a ginástica rítmica em uma palavra. Vida. E defina a maternidade em uma palavra, que não seja Manu. Uma palavra, assim, Amor. Amor. na sua mais pura essência, né? Não tem Totalmente. A como gente explicar pra conhece quem de não verdade. conhece. A gente só conhece de verdade quando é mãe, na minha opinião. E a Manu com a idade. Que idade que ela tá? 2. A Manu com 2 anos. Você acha que você já se reencontrou? Eu tô começando agora a me reencontrar, depois de bastante tempo. E eu acho que o mais engraçado é que a gente muitas vezes não percebe que se perdeu, né, de nós mesmas. A gente só vai vivendo, é um dia atrás do outro, é um dia que parece que não tem fim, a hora que você vê já passou 2 anos, e agora que eu tô realmente voltando a pensar em mim, a cuidar de mim, que eu voltei a me exercitar, voltei a realmente ter a vida fora da maternidade, que é a vida da Gabi mulher também, sabe? Lembrar que eu sou mulher, que eu também preciso cuidar de mim, que eu preciso estar bem para cuidar bem dela. Então, Isso. acho que agora, depois de 2 anos e meio, que eu tô voltando para isso. E você teve a crise de estilo também? Que eu tive a crise de estilo. De Com roupas. certeza, com certeza. Tipo assim, isso aqui é muito adolescente e isso aqui é muito mãe. Eu tô no meio Ai, termo. até hoje. Aham, até hoje eu tô assim. Esses dias eu achei o meu All-Star cano alto lá no fundo do guarda-roupa. Eu coloquei. Falei, gente, não dá mais pra mim. Porque parece que eu tinha, sei lá, 20 anos de novo. Eu falei, não, não vai dar, entendeu? Mas a gente se reencontra. Demora um pouquinho, mas Deus faz tudo perfeito, né? Porque esses primeiros anos ali é a fase que eles dependem 100% da gente. Então a gente Assim, precisa se apagar um pouco e depois é, tudo volta ao normal. Não dá pra deixar isso se perder, porque como você falou, nós precisamos estar bem por eles, é. né? Mas vale a pena, porque passa muito rápido, né? Sim. Passa rápido demais. Parece que ela nasceu ontem, eu pisquei, em outubro ela já vai fazer 3 anos. E vale a pena demais a gente abdicar um pouquinho da gente nesse começo, que eles são tão dependentes, para pensar nesse momento que não volta mais. E quando ela pede colo, eu dou colo, porque eu sei que daqui a pouco ela não vai mais querer o colo. Então, com E já certeza não vale a tem mais pena. cheirinho de neném, né? Já tem cheiro de criança, já tem pé sujo, já tem tudo. Então a gente vê que no final vale a pena, assim, e já tô pronta para mais um. É isso que eu ia perguntar. Agora eu vou fazer a pergunta inconveniente. Quando vem o próximo? Ai, gente, eu sou daquelas que eu falo que eu prefiro ser tudo junto. Então, enquanto ela tá novinha ainda, 3 anos, né? Eu já quero ir pro próximo logo, para criar os dois juntos, crescer todo mundo. A hora que cresceu, pronto, agora, né? Tá tudo Isso. certo. Do que ela tá mais velha já tá com a vida toda no lugar de novo, tem que começar tudo de novo, dedicar a vida para aquele serzinho minúsculo e Nós passar sabemos tudo que de demanda novo. muita energia, né? E eu acho que assim, eu também penso isso. Eu fui mãe nova e eu penso que se fosse mais pra frente eu já ia ser um pouco mais. É Ia ser mais um pouco mais difícil. difícil. Não, exato. Eu também, com 26. Acho que quando nasceu eu tinha 27 já. Mas é muito difícil, né? É uma energia que parece que suga, realmente. Vai tudo para a criança. Ainda mais quando a gente amamenta, a gente sabe a energia que a gente gasta. E, meu, o começo é bem difícil. Então, ó, por isso que eu acho que eu quero ter o outro logo, para que os dois cresçam juntos, para ter também uma companhia, né? Uma amizade ali. Crescer com essa idade mais próxima, eu acho que é bem legal. Quem que Então, foi vamos sua ver. rede de apoio aí enquanto você estava na Ah, seleção, estava como auxiliar, tinha Manu, tinha várias coisas pra fazer, cuidar da casa, como é que era a sua rotina e quem que te ajudava? nossa, mas o começo foi difícil, 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 porque como eu falei, a minha família é toda de Londrina, aqui era eu, meu marido e aí a criança, a Malu, e era a gente, nós três, e o começo foi difícil porque eu voltei a trabalhar quando a Manu estava com 3, 4 meses, acho que 4 meses. E aí eu ia pro ginásio, eu, uma bolsa maternidade, uma criança no colo e a coragem, a cara e a coragem. E eu ainda tive o apoio da Camila, que foi super importante, né? Eu cheguei e falei, eu vou ter que colocar a Manu na creche, desse tamanho, tô sem coragem.
A Camila, creche? Você tá doida? Você vai levar essa criança pro ginásio. Aí eu, sério que pode? Dela, óbvio que sim, leva pro ginásio, a gente se vira, a gente ajuda. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu e Manu indo pro ginásio, eu estendia o tapete dela lá no chão, botava a criança no chão. Passava uma série, amamentava. Passava outra série, eu trocava fralda. Passava outra série, fazia dormir. E sempre com a ajuda das pessoas que estavam ali perto. Então, Juliana Coradini já trocou fralda, a Johanna, que é a nossa fisiologista, já deu banho na pia do ginásio. A Crislene, que é a secretária, já fez dormir. Então, todo mundo tem um pouquinho de criação da Manu ali enquanto bebezinha. E aí foi isso. No começo foi bem difícil. Então, elas foram a minha rede de apoio, né? Essas pessoas com quem eu trabalho, graças a Deus, um ambiente de trabalho maravilhoso que me proporcionou isso. E aí, quando a Manu fez 10 meses, começou a ficar mais difícil, porque eu tinha que buscar a criança engatinhando no meio do tapete. E Desviar do aí, aparelho, a criança as desvia do meninas aparelho. passando, as meninas passando sério uma criança no meio da quadra. Eu falei, tá ficando muito difícil. E aí, minha mãe estava num momento difícil da vida dela também lá em Londrina. Eu falei, mãe, vem pra cá. Eu estou precisando de ajuda, você está precisando de ajuda nesse momento, né? Então, vem pra cá que a gente faz dar certo, a gente vê o que faz. E aí minha mãe veio, e mais uma vez minha mãe salvou minha vida, porque hoje ela é minha rede de apoio, até hoje, né? Sim, Continua morando comigo aqui, e a Manu fica com ela enquanto eu trabalho, e ela alimenta e faz tudo. E não tem melhor pessoa para fazer isso que a nossa mãe, com né? A gente sabe certeza. que não vai cuidar, ninguém vai cuidar igual a ela. Então a Manu ama demais essa vovó, é super apegada, e a minha mãe virou minha principal rede de apoio aqui hoje. Legal. Isso. Fico muito feliz que você tenha aceitado esse convite para estrear esse podcast. Você é uma referência para mim, você sabe que eu te amo de paixão, que eu sou sua fã desde ginasta até hoje. Tenho você como uma amiga. Torço muito pela sua realização. Estarei lá assistindo de longe de casa o PAN, mas na torcida para que dê tudo certo. Estou muito orgulhosa, muito feliz da sua trajetória e obrigada por compartilhar isso com todo mundo. Obrigada, amiga. Agradeço demais pela torcida. Agradeço muito pelo convite. Te desejo todo sucesso também nessa nova empreitada, super empreendedora. E que ideia genial que você teve. Parabéns pela ideia, pela coragem de começar algo novo, né? A gente sabe que sempre dá aquele friozinho na barriga, mas tenho certeza que vai ser um super sucesso. Então, parabéns e desejo toda sorte, todo sucesso para você também. Te amo! Amém, eu também. Fui Beijo, super amiga. profissional, mas Ai, agora eu vou beijo lá tirar nada, uma foto. calma. Que a produção mandou parar. Estátua. A foto, tem que tirar uma foto. Pera lá.